Olá, pessoal, tudo bem? Prontos para mais uma aula de língua portuguesa? Então, vamos lá. O tema de hoje é preposição. Nós vamos entender o que são preposições, por que elas são utilizadas nas frases, tá bom? Então, vamos seguir. Olha só. O que é preposição? É a palavra que liga dois termos de uma oração. Olha o exemplo. Paula viajou para Maceió com alguns amigos. Então, perceba que aqui nós precisamos de alguns termos para ligar as frases. Se não tivessem o para e o com, a frase ficaria sem sentido, não é? Então, a preposição tem essa função de ligar os termos de uma oração. Aqui, quando eu digo Paula viajou, pode surgir a pergunta, para onde? Então, para Maceió. Com quem? Com alguns amigos. Então, o para e o com estão servindo para ligar os termos de uma oração. Portanto, eles são considerados preposições, tá bom? Vamos ver aqui uma lista, olha só. As preposições são classificadas em vários tipos. Tem a preposição que indica um assunto, como por exemplo, discutir sobre educação. O sobre aqui é uma preposição que está indicando, nesse caso, um assunto. Autoria: livro de Drummond, tela de Portinari. Então, o de, nesse caso, de é uma preposição e, nesse caso, está indicando a autoria de uma obra. Causa: morrer de fome, promovido por mérito. Então, percebam que mais de uma preposição pode indicar a mesma coisa e uma mesma preposição pode indicar mais de uma coisa, como, por exemplo, de. Aqui, livro de Drummond, ele está indicando a autoria. Aqui, morrer de fome está indicando uma causa. Morreu de quê? De fome. Promovido pelo quê? Por mérito, tá? Companhia também pode indicar passear com os irmãos. O com, nesse caso, está indicando companhia. Então, você vai analisar a frase inteira para saber qual é o sentido da preposição, o que ela está indicando. Conteúdo: copo de água. Distância: estudar a uma quadra de casa. Fim ou finalidade: viajar a trabalho. Viajou, mas por quê? A trabalho. Sair para o almoço. Qual é a finalidade de sair? Para almoçar. Vir para Salvador, enfim. Instrumento: ferir-se com a tesoura. Olha aqui, o com, nesse caso aqui, passear com os irmãos, indica companhia. Já aqui, indica instrumento. Por quê? Eu vou analisar o que vem em seguida. Ferir-se com a tesoura. O que vem em seguida? Vem um instrumento. Então, nesse caso, com está indicando instrumento. Limite: correr até se cansar. Lugar: colocar algo sobre a mesa. Mais uma vez, aqui nós temos o sobre. Nesse caso, nesse contexto, o sobre está indicando um lugar. Aqui mais em cima, quando ele diz assim, discutir sobre educação, está indicando um assunto. Então, por isso que você tem que analisar, gente, a frase inteira, tá? Matéria: casa de madeira. Do que é feita essa casa? De madeira. A matéria da qual essa casa é feita. Massa feita com ovos. Qual é o material utilizado para fazer a massa? Os ovos. Então, o com vai indicar uma matéria. Meio: passear de carro, andar a cavalo. Então, percebam que tudo vai depender do contexto, né? Em que contexto essa preposição está inserida? Nesse caso, ela está indicando o quê, tá bom? Então, nem sempre o de vai representar sempre a mesma coisa, não. E assim como todas as outras preposições, vai depender do contexto. Qual é o assunto que está sendo tratado ali? Qual é o sentido que aquela preposição nos transmite dentro daquela frase, tá bom? Então, é importante que vocês observem o contexto. Olha aqui mais uns exemplos. Fui ao cinema com ela. O com, nesse caso, indica uma companhia. Fiz o trabalho à caneta. Qual foi o instrumento utilizado para fazer o trabalho? Caneta. Voltaremos a qualquer momento, está indicando tempo. Ele morria de fome, causa. Compra só em dinheiro, condição, olha só. Então, aqui nesse caso, tem uma condição, você pode comprar, mas somente em dinheiro. Então, sempre vai depender do contexto, ok?
Nós temos também a locução prepositiva. O que é isso? São duas ou mais palavras que têm o valor de uma preposição. Sempre que a gente fala em locução, a gente lembra de duas, que é um conjuntinho de duas ou mais palavras. Nesse caso, é a locução prepositiva, ou seja, duas ou mais palavras com o valor de uma única preposição. Olha o exemplo. Conseguimos estacionar o carro bem em frente ao teatro. Então, aqui eu tenho um grupinho, olha só, duas palavras que têm o valor de uma única preposição. A mesma coisa aqui, chegamos a uma cabana abandonada através de um pequeno rio. Então, aqui mais uma vez eu tenho um grupo de duas palavrinhas que juntas têm o valor de preposição, de uma preposição. Então, locução prepositiva é isso, tá bom? Aqui alguns exemplos de locuções prepositivas que são mais utilizadas, né? Abaixo de, acerca de, acima de, além de, ao lado de, graças a, junto de, por cima de, enfim. Eu vou enviar depois esses quadros, essas listas para o nosso grupo de língua portuguesa para que vocês possam dar uma olhada e tentar fixar, tá certo? Pois muito bem, olha só. Agora vamos para a nossa sugestão de atividade. Vocês vão responder uma atividade complementar referente ao conteúdo estudado na nossa videoaula de hoje, tá bom, pessoal? E em seguida, claro, vão tirar uma foto e postar no Mob Família, tá bom, meus amores? Um excelente fim de semana a todos vocês, um grande beijo e até a próxima aula.